E aí, pessoal, terça-feira, feriado no Brasil, mas que movimentou uma série de situações, novidades, algumas especulações e que a gente precisa conversar aqui neste momento aqui no canal César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Siga o canal, aperte ali no inscrever-se, dá joinha e comente, claro, vamos conversar bastante hoje sobre as questões do dia. Como que a gente pode começar? Com a especulação da hora. A especulação da hora ontem nós falávamos, inclusive, no interesse do PSG no jogador Alex Telles, do Porto, e hoje surge a informação de que o Porto tem interesse nos dois laterais do Grêmio. Tanto o Caio Henrique, que atualmente é o titular, como também no Capixaba, que está emprestado. O que a gente pode pensar sobre isso? Se, de fato, o Porto conseguir montar uma proposta para o Atlético de Madrid e contratar o Caio Henrique, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês vão querer brigar comigo, mas vai ser um grande negócio para o Grêmio. Porque o Grêmio vai ter que diminuir a sua folha de pagamento de maneira importante. E talvez esse, que é um salário bom, um ótimo salário, consiga diminuir algumas questões que o Grêmio precisa resolver agora. A gente não pode, infelizmente, pensar no lado técnico. Nesse momento, a gente tem que pensar no lado financeiro, na sobrevivência do clube. E essa especulação do Porto, que poderia fazer uma proposta para o Atlético de Madrid para repor a saída do Alex Telles, aí vai se dizer o seguinte, mas o que a gente pode imaginar disso? Nada. O que a gente pode imaginar é que se sair essa proposta, ele sai agora e o Grêmio não vai pagar o salário até o final do ano. E isso pode ser bom. Por incrível que possa parecer, você sabe que eu sou fã do Alex Telles, do Caio Henrique, acho um grande jogador, acho um jogador que inclusive pode fazer muito bem para o time do Grêmio aqui, ele que entrou muito bem aqui e eu acredito muito nele. Mas, de fato, nós precisamos fazer essa análise. Por quê? E aí entra junto o segundo assunto. A imprensa do centro do país hoje divulgou uma reunião ontem dos clubes que fizeram uma carta a Globo, detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro e que vai ser a financiadora do futebol neste ano. Por quê? Porque o futebol não vai ter torcida. Por mais que a gente saiba que possa haver uma série de situações para recomeçar o futebol, torcida não vai ter. Então, o financiador do futebol brasileiro vai ser a TV Globo e os direitos de transmissão. Seja nos regionais, seja no nacional. E aí essa reunião de clubes encaminhou para a Globo uma carta dizendo o seguinte, nós vamos jogar o campeonato com 38 rodadas. Por quê? Porque não quer correr o risco de perder esse dinheiro. Porque se perde esse dinheiro, o buraco é muito maior. Muito maior. Então essa realidade que nós estamos vivendo hoje é uma realidade histórica. O Brasil mudou completamente em 3 meses, 2 meses. O coronavírus afundou financeiramente o futebol brasileiro. Entendam isso, acabou essa bolha de 12, 15, 10, 8 milhões por mês para jogador de futebol. Acabou. Por quê? Vamos lá. O financiamento do futebol é feito quadro social, que acho que vai se manter de certa forma vivo, mas o quadro social, ele nasce do produto principal que é ir no jogo. E ninguém vai ir no jogo esse ano. Então, aí vai se dizer, tu tá plantando caos. Não, a realidade é essa. A realidade do futebol brasileiro no ano de 2020 é sobreviver. E não através do que a gente está acostumado, que é o jogo, que é o consumo do jogo. Não, isso não vai acontecer. Porque ou sai uma vacina daqui a uma semana e não vai sair, ou as pessoas vão ter medo de aglomeração. E futebol é aglomeração. Então, a gente tem que ter essa noção. E os clubes já entenderam isso. E estão, através do contrato, que a verdade é um contrato que está lá, esse contrato da Rede Globo, ou a Globo consegue se manter e manter os seus patrocínios e não muda a realidade, ou eu não sei o que vai ser dos clubes de futebol. Por quê? Porque a Globo é que vai segurar, a Globo é que vai sustentar os clubes. Essa é a verdade. Então essa carta já é um indicativo.
O campeonato regional, no caso do Campeonato Gaúcho, a Globo já disse, ó, parou o campeonato, parei de pagar. E esses clubes estão precisando desse dinheiro. E por isso vão recomeçar através dos estaduais na segunda quinzena de maio. O caos está implantado. Essa é a verdade. E agora é preciso ter tranquilidade para tentar se manter o que tem para sobreviver. E aí a gente fala, aquele vídeo que eu fiz ontem, do presidente Romildo, vamos rapidamente dar um passo para trás, presidente. Vamos dar um passo para trás rapidamente. Vamos entender o que acontece. E vamos dar um passo para trás. O Grêmio vai ter que gastar 5, 6 milhões. Esses 12 acabou. Não pode mais gastar. Ou entende isso, ou quebra. Rapidamente precisa entender. E aí eu não estou falando de ganhar campeonato, não estou nem aí para campeonato. Eu estou pela sobrevivência do Grêmio. Porque não pode mais viver dessa forma. O Inter não tem quem vender. O Inter não tem quem vender, o Grêmio tem. Só que o Grêmio, nesse momento, não pode vender para sustentar uma realidade que não existe mais. Então, quebra essa rotina. Porque nesse ano, talvez a Globo ainda sustente, mas no ano que vem não vai mais sustentar. E aí a gente precisa referir que as mudanças vão ser fundamentais. Então essas são as duas notícias. Possibilidade de liberação do Caio Henrique, tomara que vá. E eu estou falando única e exclusivamente na sobrevivência do Grêmio do ponto de vista financeiro. Tomara que vá. E com relação à Globo, tomara mais uma vez que a Globo sustente isso. Mas acho que o Grêmio tem que se antecipar a essas questões e precisa urgentemente cortar seus custos. E os custos altos do Grêmio estão no departamento de futebol. No departamento de futebol. No salário dos caras. Essa é a realidade. No salário do treinador. É essa a realidade. Então, que se tome rapidamente essa atitude. E nenhuma pessoa no planeta tem a força que tem o presidente Romildo para fazer isso. Porque o torcedor acredita nele, sabe do potencial dele, sabe que ele pode fazer, sabe que ele tem moral para fazer. E todos os gremistas acreditam nele. Então que isso rapidamente tome forma, que isso rapidamente se sustente para que o Grêmio não perca esse seu momento de magnitude que assumiu através da gestão do presidente Romildo, porque o futebol mudou. Entendam isso, por favor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos lá, gente, vamos lá que vai dar. E nós vamos sair dessa.